Fala galera, fala nação rubro-negra, cheguei, estamos de volta com mais um plantão médico. É isso mesmo galera, vocês não ouviram errado não, é o boletim médico, né? Porque virou rotina, né? A gente tendo que atualizar vocês sobre todo o plantão médico do Flamengo aí, infelizmente. O Flamengo com alguns jogadores no departamento médico, jogadores que serão desfalques. Vou estar passando para vocês aqui detalhadamente o que mudou de ontem para hoje. A gente tem boas notícias aí em relação a Pedro, Gabigol, Thiago Maia, que inclusive se representaram no Ninho do Urubu ontem, né? Já começaram os tratamentos ali e a gente tem boas novidades. Então a gente vai passar aqui detalhadamente, jogador por jogador, qual a situação de cada jogador, quem joga, quem não joga. Na verdade, quem joga e quem está em evolução e tem possibilidade de jogar. Então vamos lá, vamos estar atualizando vocês para falar do Marcos Braz também, que ontem virou notícia, né? Ele foi eleito candidato. Foi eleito candidato é boa, não, ele era candidato a vereador e foi eleito vereador, e aí virou assunto na internet depois que ele foi eleito. Vamos lá, vou passar tudo detalhado para vocês, acompanha o vídeo até o final aí, no final do vídeo deixa o seu like se você gostar do vídeo, se não gostar pode deixar o dislike, não tem problema, só comenta aí o porquê você não gostou, valeu? Galera, se inscreva no canal também, você que não é inscrito, para dar aquela moral, para dar aquela ajudada, valeu? Vamos lá, seguinte, quarta-feira, Flamengo e São Paulo, segundo jogo da volta da Copa do Brasil. E eu quero passar a informação aqui, um detalhe muito importante, que muitos torcedores, tenho conversado com muitos torcedores, e a grande maioria não se atentou a um detalhe aí sobre o gol fora de casa. E todo mundo pergunta, o São Paulo ele fez 2 gols, e agora o que vai acontecer? O Flamengo precisa fazer 3, 4 tal? Não, situação é a seguinte galera, regulamento da Copa do Brasil nessa fase. Não tem gol qualificado, aquele gol fora de casa. Ou seja, se o Flamengo fizer um gol, uma vitória simples, fora, lá no Morumbi, o jogo vai ser quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Morumbi. Uma vitória simples, o Flamengo leva para os pênaltis, certo? 2 gols, o Flamengo fizer 2-0, por exemplo, o Flamengo está classificado. Então, a matemática é simples. O mais complicado, um pouquinho mais difícil, vai ser dentro de campo, né? O Flamengo fazer dentro de campo. Então, mas a gente confia. Eu prefiro assim, contra a adversidade é que a gente cresce. Então, eu estou confiante na vitória, eu estou confiante nessa classificação quarta-feira diante do São Paulo. Coloca aí nos comentários qual o tamanho da sua confiança, se você acha... Eu estou vendo muito torcedor aí, rubro-negro, jogando a toalha, falando que já fomos eliminados, inclusive falando que vai ser eliminado da Libertadores também. Mas enfim, deixa aí nos comentários, eu estou confiante. Vamos lá, seguindo com as informações aqui. Começar aqui falando do lateral direito Isla, né, que está com a seleção, vai jogar, geralmente é titular, joga o tempo todo, né, os 90 minutos. É difícil mesmo contar com a volta dele ao time do Flamengo na quarta-feira, porque ele vai jogar na terça, tem a questão da viagem, então está descartado aí o uso que ele seja relacionado e possivelmente titulado do elenco do Flamengo, do time do Flamengo. Só que é uma posição que não me preocupa, porque o Mateuzinho vem jogando muito bem. Não sei se vocês concordam, o Mateuzinho vem arrebentando, inclusive pedindo passagem para ser titular. Então, é uma posição que não incomoda, na minha opinião. Everton Ribeiro está com a seleção brasileira, foi titular na última sexta-feira. Nessa terça-feira tem jogo, tem gente falando, será que ele vai ser titular? Se ele não for titular na seleção brasileira, aí melhora para o Flamengo, porque ele chega mais descansado na quarta-feira e pode jogar e enfrentar o São Paulo aí durante os 90 minutos. Mas eu não acho que ele não será titular. Ele vai ser sim titular e provavelmente jogar os 2 tempos, e com isso ele estaria muito cansado quando chegasse na quarta-feira. Enfim, mais um provável desfalque aí. Diego Ribas segue em recuperação, já vem treinando ali lentamente com os jogadores, né? Se recuperando lentamente, melhor dizendo. Tem grande chance de aparecer no time do Flamengo, mas também é uma posição aí que preocupa e não preocupa, porque a gente tem, querendo ou não, bem ou mal, a gente já tem a volta do De Arrascaeta, que inclusive deve ser titular na quarta-feira contra o São Paulo. Lembrando que no último jogo contra o Atlético Goianiense ele entrou no decorrer do jogo. Eu achei ele fora de ritmo, nítido, notório, mas eu achei ele com muito medo de ir nas jogadas, uma dividida e tal. Eu achei ele meio travado, meio com freio de mão puxado. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, eu achei isso. Mas como a gente tem aí ainda 2 dias de treinamentos pela frente,
esperamos que o De Arrascaeta consiga recuperar um pouquinho da sua boa forma e na quarta-feira está bem em campo, está bem contra o São Paulo. Então vamos lá. Rodrigo Caio, zagueiro que há 40 e tantos dias está afastado do Flamengo, né, dos campos do Flamengo, desde que foi para a seleção, voltou machucado, né? Inclusive o último jogo dele foi no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que o Flamengo venceu por 2-1. Depois disso ele não jogou mais, 40 e poucos dias. Esse está descartado realmente, a volta dele contra o São Paulo. O Flamengo trabalha com a possibilidade dele voltar no sábado contra o Coritiba ou mesmo na quarta-feira, já no primeiro jogo pela Libertadores. Então, Rodrigo Caio descartado. Felipe Luiz. Felipe Luiz é outro que estava descartado. Olha só para vocês verem como as coisas vão mudando, vão evoluindo. Estava descartado, mas há uma boa evolução aí no quadro do Felipe Luiz. Inclusive, a gente tem informação, ele treinará hoje com o elenco do Flamengo e há uma pequena possibilidade, uma possibilidade remota de que ele volte contra o São Paulo. Então, vamos estar apurando, né? Lembrando que o Flamengo ainda treina hoje, o Flamengo que teve folga no domingo, se representa hoje, treina hoje à tarde. A gente vai estar apurando tudo que acontecer aí no treinamento, né? À tarde. E no final do dia a gente vem aqui dar uma passada geral na situação dos jogadores que tiveram em recuperação para vocês. Então, Felipe Luiz vem se recuperando e há uma pequena possibilidade dele voltar. Agora falar aí dos 3 jogadores que se representaram no domingo, que é o caso do Pedro, estava na seleção, outro que foi para a seleção e voltou machucado. É incrível como no Flamengo isso acontece. Pedro, Thiago Maia e Gabigol se representaram nesse domingo no CT Ninho do Urubu, começaram a fazer o trabalho de tratamento, né, para poder recuperar. Lembrando que o Pedro sentiu na seleção, o Gabigol sentiu a coxa no último jogo contra o Atlético Goianiense e o Thiago Maia também foi o joelho. Ele praticamente torceu o joelho ali contra o Atlético Goianiense na hora que ele foi apoiar a perna no chão, deu uma torcida e é uma dor, meu irmão, dói pra caramba. Só que a gente tem boas notícias sobre isso. Como eu falei para vocês, eles se apresentaram no domingo no CT Ninho do Urubu e tanto o Thiago Maia como o Gabigol já apresentam uma grande melhora, inclusive não sente dores. Thiago Maia, por exemplo, já amanheceu sem dor nenhuma no joelho. E o próprio Gabigol, as dores dele já são quase zero, já diminuiu bastante, segue o tratamento, por isso que eu estou falando para vocês. Fica ligado no canal que mais tarde a gente vai dar mais uma atualizada aí. Então, Thiago Maia, Gabigol tem grandes chances, na verdade, de enfrentar o São Paulo na quarta-feira, porque a gente tem ainda 2 dias pela frente para seguir essa recuperação dos jogadores. E o Pedro também segue na mesma batida. Há uma certa interrogação aí na questão do Pedro para ele enfrentar o São Paulo. E o Flamengo está tratando isso como sigilo. O Flamengo não quis divulgar qual a lesão do Pedro ainda, o Flamengo não divulgou ainda qual a lesão do Pedro, qual o grau. Então há uma possibilidade também do Pedro enfrentar o São Paulo na quarta-feira. Então, esse é o boletim médico, né, do Flamengo, né? Infelizmente, a gente tem que passar para vocês. Acho que falei de todo mundo aqui. E falar aqui rapidamente também do nosso vereador eleito, Marcos Braz. Foi eleito com mais de 40 mil votos na cidade do Rio. E como a maioria dos torcedores rubro-negros temiam, né, muitos torcedores, se ele ganhar vai ficar ruim, não sei o quê. Bastou sair o resultado que ele foi eleito para a torcida começar a comentar nas redes sociais. Foi um dos assuntos mais comentados aí na noite de ontem, por causa da eleição dele, porque tem muita gente falando que com a eleição do Marcos Braz ele vai deixar o Flamengo. Ele mesmo já disse e afirmou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que se ele fosse eleito, ele não sairia do Flamengo. Minha opinião, não acredito. Não estou dizendo que ele vai sair agora. Só lembrando um grande detalhe, que o Marcos Braz foi eleito vereador, mas ele só começa a exercer o mandato dele em janeiro. Eu não acho até que ele vai sair do Flamengo agora, em janeiro, no início do ano. Mas eu acho que ele não vai conseguir conciliar tanto a carreira de vereador como a carreira de vice de futebol do Flamengo, como ele vem exercendo muito bem. Não só pela carreira de vereador, mas a carreira no Flamengo como representante do Flamengo, né, vice de futebol do Flamengo. Eu acho que requer muito dele, exige muito dele que ele dê total atenção ao Flamengo. Por isso que eu acho que ele não vai conseguir conciliar. Não sei se vocês concordam, essa é a minha opinião. Eu acho que mais dia menos dias ele vai chegar ali e vai falar com o Flamengo que vai precisar sair para tocar a vida dele na política e tudo mais. Enfim,
ele disse, garantiu que não vai sair, mas o torcedor rubro-negro não acredita muito e o torcedor está no seu direito de não acreditar. Mas enfim, galera, essas foram as notícias do Flamengo aí. Deixe seu like no vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Deixa eu mandar um alô pra galera que comentou no último vídeo aí. O canal Polar comentou aqui, a Alessandra Santos também comentou, Silvio Dias, tamo junto, Jonas Oliveira, o Duarte dos Santos também comentou aqui, George Gonçalves também, Hermano Freitas, Eli Melo sempre fortalecendo, o Ricardo Rabelo fechamento, Agnaldo Azevedo, o Lorde Marcos, tamo junto, Adilson Teixeira, Silvana de Jesus, Robson Almeida, Carlos Souza, deixa eu ver, Silvia Rodrigues, Augusto Matos, fechamento, tamo junto, Nivaldo José, Aponina Rosa, Douglas Firmino, Eva Souza também aqui, Aponina Rosa aqui de novo, Cleiton Campos, deixa eu ver quem mais aqui, Robson, esse aqui eu já falei, e o Paulo Martins. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, fiquem ligados que ainda hoje eu volto com um vídeo aqui para dar uma atualizada em vocês. Valeu? Então, tamo junto. Agora eu fui, saudações rubro-negras, salve Flamengo sempre. Tamo junto, nação.